agora vamos ver com a Adriele quais são as novidades de hoje no esporte. Olá, Adriele. Olá, Catherine. O esporte não para aqui na região, né? E hoje eu começo falando das competições da FESPORT. Principais compromissos do calendário de vários atletas, equipes e cidades, elas já têm datas definidas. Ontem foi realizado um encontro aqui em Rio do Sul para falar sobre isso. Representantes da FESPORT se reuniram com dirigentes esportivos do Alto Vale, que formam a 6ª microrregião, para acertar os últimos detalhes e divulgar o calendário esportivo para 2015. E vai ser um ano bem cheio de atividades. Esse ano é um ano diferente, né? Porque houve algumas modificações junto, né, mesmo na estrutura do governo do estado, né? Então a gente está aguardando essas definições para começar o nosso calendário esportivo. Então a preocupação foi de convidar os municípios, né, para assim eles ir se organizando, né, são vários eventos durante o ano. Durante a reunião foram determinadas as sedes faltantes de algumas competições aqui mesmo na 6ª microrregião e os prazos para inscrições de atletas e municípios. Os primeiros compromissos do calendário desse ano são, no próximo dia 20, as inscrições no site da FESPORT para eventos de participação e até dia 27 as dos eventos de rendimento. Já no dia 1º de abril tem fim o prazo das inscrições para disputas escolares. Entre todas as disputas dessa temporada, algumas merecem destaque. Nos Jogos Abertos da Terceira Idade, que vai acontecer aqui em Trobudo Central, na nossa região aqui do Rio do Sul, vai ter a dança folclórica, até ano passado não havia, né? Junto nessa competição. E nós teremos também os Jogos Abertos, a etapa regional, que vai acontecer aqui no município do Rio do Sul esse ano, né? A etapa regional centro-oeste dos Jogos Abertos aqui em Rio do Sul começa no dia 23 e segue até dia 28 de outubro. E em Rio do Oeste já começou mais uma edição do tradicional Torneio de Famílias de Futsal. Como já é de costume, um bom público foi até o ginásio municipal acompanhar os jogos. Afinal, o torneio é entre famílias. E aí reúne tio, tia, primo, prima, sobrinho, todo mundo vem torcer para o time que leva o seu sobrenome. Esta é a 9ª edição do torneio e teve recorde de atletas inscritos, mais de 500. Para a organização, o campeonato deste ano, que termina no dia 28, já é um sucesso. Você pode perceber que nem toda a família joga no mesmo tempo, né? Então torcida vai e volta, mas o ginásio está sempre cheio. Nas finais e na abertura não tem lugar. E para as famílias que participam, é uma bela oportunidade de manter a união. Temos são em primo de primeiro e segundo grau, alguns que a gente não vê, ou vê uma vez ao ano, duas, com três família no Rio do Oeste ou Laurentino. Então assim é mais para a união. Quando perde fica triste, mas família é família. Encontra, a gente vem mesmo para reunir a família. Além do futebol, fica a confraternização depois, churrasco sempre tem, enfim. Até independentemente do resultado, vale a festa, o reencontro. A gente comemora de qualquer jeito, né? Falando agora de vôlei, no final de semana começa em Pouso Redondo o Campeonato Intermunicipal da modalidade. A competição, além dos donos da casa, vai ter participação de Agrolândia, Agronômica, Rio do Sul e Ituporanga no masculino e Rio do Campo, Ituporanga e Salete no feminino. Os jogos também servem como preparação dessas equipes para as competições regionais. Para o público, haverá sorteio de prêmios ao longo de toda a competição. E por falar em vôlei, a noite de hoje é decisiva para a equipe de Rio do Sul na Superliga. O grupo já está em São Paulo, onde vai enfrentar o São Caetano daqui a pouco às 8 horas e matematicamente ainda tem chances de chegar aos playoffs finais. A situação nesse momento é a seguinte: o São Caetano tem exatos 6 pontos a mais, que são os que Rio do Sul ainda pode conquistar. E tem também mais sets vencidos e menos perdidos no campeonato. Ou seja, Rio do Sul pode, no máximo, empatar com esse rival, mas para isso precisa vencer hoje por 3-0 ou 3-1 e vencer de novo na última rodada também por 3-0 ou 3-1 e torcer para as paulistas perderem por esses placares para a equipe de Minas. Aí os dois times empatam em número de pontos e em número de vitórias, que é o primeiro critério de desempate. A decisão, então, fica para o sets average, que é a divisão dos sets vencidos pelos perdidos. Por isso, esse jogo de daqui a pouco é tão decisivo. Vencer e conquistar 3 pontos é a única maneira de Rio do Sul se manter com alguma chance de avançar na competição nacional. No turno, jogando aqui no Alto Vale, a equipe de São Caetano conseguiu uma vitória sobre as rio-sulenses por 3-1, mas com parciais bem apertadinhas, 23-25, 26-24, 24-26 e 23-25.
E assim eu encerro a minha participação de hoje. Amanhã eu volto já com o resultado do vôlei de Rio do Sul lá em São Caetano. Até lá! Até! E morreu na manhã de hoje Irineu Longen. Ele foi vereador no município de Petrolândia em 2 mandatos e também é pai do atual prefeito Joel Longen. Ele se recuperava de um acidente vascular cerebral que aconteceu há 9 meses. O velório ocorre na Capela Santa Isabel, na comunidade de Indaiá. O enterro será amanhã às 9 horas na mesma localidade. O prefeito decretou luto oficial. E também hoje morreu no Hospital Regional de Rio do Sul Egon Gabriel, que é pai do atual prefeito de Dona Ema, Egon Gabriel Júnior. O sepultamento aconteceu às 5 horas da tarde de hoje. Na universidade mais fechada do mundo não há internet e ninguém conhece Steve Jobs. Tarifa de celular no Brasil é a mais cara da América Latina, diz pesquisa. Castelo de 100 quartos de José Rico está irregular, diz Prefeitura de Limeira. Obra não teve autorização para ser realizada. Co-criador de Os Simpsons, Sam Simon, morre aos 59 anos nos Estados Unidos. BNDES financia a obra da Odebrecht em Cuba. Trabalho no terminal do aeroporto de Havana vai receber 150 milhões de dólares do Banco Brasileiro. Demanda das enlatadoras faz sardinha chegar mais cara ao consumidor em Itajaí. No próximo bloco, greve dos professores estaduais deve começar ainda neste mês. E ainda estudantes de Rio do Sul se preparam para participar de evento nacional de robótica em Brasília. Amanhã o sol deve aparecer em todo o estado e a temperatura aumenta durante a tarde. O ciclone já deve estar no mar entre o litoral sul de Santa Catarina e o litoral norte do Rio Grande. Assim, o litoral e a serra também terá muitas nuvens. Nas demais regiões, sol e nuvens com chuva de verão em poucas áreas devido ao aquecimento. O vento fica mais forte também na parte do litoral sul e serra.